Boa noite, mais um Senta que lá vem história, mais uma live para você acompanhar. Vamos começar essa live trazendo uma temática importantíssima para a história política e das lutas da classe trabalhadora, né? Mais uma vez, a expressão sergipana faz esse espaço para você que está acompanhando desde o início de maio, quando, no meio de todo o processo da pandemia, a expressão sergipana vem trazer esse espaço para você. Você que acompanha como Índia da Cruz, que tipo? Eu já disse ela vai merecer um troféu, porque ela vem acompanhando todas as lives. A professora Andresa Mainar, grande historiadora, né, que também vai estar presente constantemente aqui nas nossas lives, aqui no Senta que lá vem história. Grande professora, o Lucas, grande geógrafo, o Ayrton, né? Eu tenho uma satisfação de dizer, hoje eu vou trazer um tema que eu pesquisei. Eu pesquisei o impacto na imprensa, que foi essa greve, o que foi esse movimento, mas eu entendi que ele foi importante sim, para afirmar lideranças no campo da esquerda, para afirmar uma nova força política no estado de Sergipe, um estado que historicamente, né, desde o início da proclamação da República, ele já tinha, né, sua vocação de grandes oligarquias, de grandes grupos que lideravam o estado ao longo de mais de 100 anos, né? E a partir dos anos 80 e do processo de redemocratização do Brasil, a gente percebe que essa greve que ocorreu há 34 anos atrás, e que muitos são filhos, são descendentes de lutadores e de lutadoras dessa greve. Isso é interessante destacar. Quando hoje a expressão sergipana publicou a foto de um símbolo histórico, que é o piquete num espaço da greve, é o início do bloqueio, do cerceamento da força de produção em busca da luta da classe trabalhadora e de causas justas. O que acontece é que, no dia 14 de agosto de 1986, Sergipe, que tinha, naquele momento ainda tem uma das maiores reservas de potássio, né, do mundo, veio sua mina parar na luta de inúmeros homens e mulheres que queriam melhores condições de trabalho, queriam direitos. A gente vivenciava, o governo Sarney. 86 era o ano do Plano Cruzado. 86, o mundo estava percebendo como a Guerra Fria já estava começando a ver seus primeiros momentos de fragilidade. Nós estaremos vendo também um processo de redemocratização, né, dado nos conchados, dado nos acordos que viríamos a partir dos próximos anos. Em 86 em Sergipe, nós saíamos da administração de João Alves Filho para outra vitória do PFL e do PDS e de lideranças da direita sergipana, que era a candidatura de Antônio Carlos Valadares. Nós víamos que a resistência e a oposição estava na candidatura em 85 do Jackson Barreto, nas primeiras eleições para os prefeitos das capitais. A luta política estava dando a partir do momento que tanto a classe trabalhadora colocava suas pautas, como os movimentos sociais surgiam. MST, CUT, né? Grandes lideranças estão surgindo nesse período. 86 é o ano a qual, no mês de agosto, Sergipe teve uma das maiores greves de todo um processo do período do governo Sarney, que foi um dos governos que mais teve greve na história do Brasil, viria a ter. Com vocês hoje,
34 anos da greve da Petromisa, que ocorreu nas minas de Rosário do Catete. E hoje nós teremos a participação do advogado, né, o advogado que esteve desde o momento a qual judicializou-se a greve, né, o César Brito. Teremos a participação de um dos que participaram, ainda em colo, mas claro, viu através da sua caminhada, da sua infância e da sua juventude, quanto essa luta tinha sido importante, tanto para a história da sua família, quanto para a história do seu pai, quanto para a história da classe trabalhadora sergipana, que é o Ivan Barreto. E teremos uma participação especial, e genuinamente especial. Então você que está acompanhando aqui, eu começo com esse olhar, esse cenário do que era o ano de 1986. Índia, que é fã nossa desde o início de maio, disse que nasceu nesse ano. E todos vocês, Lima e todos que estão aqui acompanhando, a expressão busca trazer e valorizar a história de Sergipe, a história do nosso povo e da nossa gente. E agora vamos conhecer sim esse movimento, que é um dos maiores movimentos e uma das maiores greves dos trabalhadores e das trabalhadoras sergipanas. Boa noite, vamos começar 34 anos da greve da Petromisa. Vou chamar nosso primeiro participante, Dr. César Brito. Não sei se ele está. Deixa eu ver aqui. Ô Lima, que bom, que bom, que bom, é um patrimônio mesmo. Eu acho que a expressão tem um papel fundamental, né, nas lutas da classe trabalhadora, da informação. Né, acho que a gente tinha que ter esse canal, um canal que valoriza o sergipano e o povo sergipano. É um dos principais, uma das principais missões, né, dentro de inúmeros valores que a expressão sergipana tem, é isso, valorizar a história do povo sergipano e da classe trabalhadora de Sergipe. Né? Essa greve é uma das inúmeras lutas que o povo sergipano vai ter e da sua classe trabalhadora também. Deixa eu só ver aqui o César. Aqui um momentinho. Quem sabe faz ao vivo. Grande Duval Siqueira. Duval aí também, advogado popular. Vamos lá. Gente, nesse mês, já deixo aqui avisado para vocês, nós teremos, né, as nossas lives na sexta-feira e fatos importantes que ocorreram no mês de agosto. O mês de agosto é um mês que historicamente tem inúmeros fatos na história de Sergipe e do Brasil, né? E a greve da Petromisa é um desses grandes fatos históricos, né? Além disso, nós temos nesse período agora de agosto os torpedeamentos da costa de Sergipe. Nós teremos uma live com um grande mestre. Esse mês também nós comemoramos, né, 114 anos da revolta de Fausto Cardoso, né? Fausto Cardoso, que morre no dia 28 de agosto. Então são fatos importantes da Sergipe, que nesse ano do bicentenário da emancipação política de Sergipe, devemos sempre lembrá-los, que são fatos históricos e momentos históricos do povo sergipano, né? Deixa eu ver se o César já entrou. Deixa eu ver aqui. César, se você estiver ouvindo,
É, um alô, César. Estiver me acompanhando aí. Eu vi muita gente relatar, até no post que a Expressão fez hoje à tarde, da foto histórica do piquete, da porta da fábrica. É, assim, muita gente lembrando, né, que os pais foram funcionários de lá da Petromisa, vi muita gente trazendo essa memória, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. César, tá me ouvindo? Se puder mandar um alô. Pronto. Vou aqui fazer o convite ao César Brito. Antes só estava a imagem e eu não conseguia ver vocês, só estava a imagem travada. Pronto, pronto. Doutor César Brito, primeiramente, uma boa noite, né? É uma satisfação, é assim, dentre desses grandes homens que vem trabalhando a história de Sergipe, o senhor é um deles, o senhor é um bacharel, um senhor do direito, mas é esse homem que sempre está aí escrevendo. Eu particularmente, gente, eu já li a obra do César Brito um pouco sobre sua biografia, mas também sobre a história de Sergipe, porque a biografia de César está presente na história de Sergipe, né? Isso é evidente. E assim, agradecer por seu disponibilizar o seu tempo para aqui conosco, com a Expressão Sergipana, fazer lembrar o senhor que é um espaço que a gente está trazendo, para trazer sim a valorização da história do povo sergipano, do nosso estado, que tem muita história. E esse fato que hoje nós lembramos, e trazemos à memória de 34 anos de uma greve que poucas pessoas sabem, mas foi uma das maiores nesse período dos anos 80, como eu falei aqui. Eu queria que o senhor nos trouxesse, e eu vou lhe pedir assim, quase um spoiler, de quem ainda não leu esse livro, que é o do Dr. César Brito, o livro que eu particularmente já li, que é a biografia dele. Fiz-me advogado na luta, o início. Esse livro, gente, ele traz um cenário histórico. E eu queria que agora o senhor pudesse nos trazer o cenário de Sergipe, pouco, né? Do que era Sergipe nesse momento, e o que foi essa greve, e a causa dessa greve, e a judicialização desse processo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, saber que a expressão sergipana se faz através de você e com essa preocupação com a história. Se nós não conhecemos a nossa história, nós não aperfeiçoaremos os acertos e repetiremos os erros. E é importante muito nós discutirmos questões importantes, porque às vezes nós achamos que o hoje não foi construído no ontem. E quando nós não achamos que o hoje é construído no ontem, nós não usaremos o hoje para construir o futuro. Essa relação absolutamente ligada, né? Tudo está conectado, como se diz hoje, de forma mais moderna. E a história mostra isso, né? Quem gosta, quem é apaixonado da história, sabe que tudo está absolutamente conectado. E a greve da Petromisa retratava uma esperança que Sergipe tinha à época de estar inserido no contexto nacional com duas potências muito grandes, que tinha relação direta com a vocação até do Brasil tem para a agricultura, que é a Petromisa com a maior mina de potássio do hemisfério sul, e a Nitrofértil, produzindo nitrogênios, fertilizantes nitrogenados.
Se você olhar aqui na agricultura, três elementos são importantes: o potássio, o nitrogênio e o fosfato. Sergipe com dois, com água e energia, com Sim. exportando gás, né, com Xingó ali nas nossas beiras, tudo para fazer de Sergipe um grande celeiro de referência mundial, que a perdemos essa oportunidade. Bom, mas na Petromisa, que ali surgia, a Petromisa parecia que era mais ou menos o patinho feio, não organizado do sistema Petrobras. Era como se Sim. fosse uma porta de entrada sem concurso para a Petrobras. E assim era como se fosse o patrimônio pessoal de alguns dirigentes nacionais. E assim criou a Petromisa, mas não contavam ele a diferença entre o querer patronal e o agir da classe trabalhadora. A classe trabalhadora se percebia, queria e compreendia a importância do projeto de potássio para Sergipe e para o Brasil, e queria se organizar e organizar mais fortemente. Quase todo mundo na Petromisa, à época, entrava de forma terceirizada para depois serem efetivados. E o movimento social e o sindicato Sinimina, tinha sido criado, era a associação, a PEMISE, e depois é criado em sindicato, começa a exigir concurso, qualidade, responsabilidade. Qual foi a resposta truculenta da Petromisa? A demissão de todos os dirigentes. Outro dia, quando os trabalhadores chegam na porta da fábrica, se descobre todos demitidos. E aí começa essa greve histórica de 26 dias, que era muito mais do que a reintegração dos dirigentes ali injustamente demitidos, mas também é, levar esse projeto do potássio a sério. Foram 26 dias Sim. muito duros. Nós estamos falando de 1986, o Brasil ainda com resquício de ditadura, um resquício de ditadura muito forte, não tínhamos ainda a Constituição de 88, 85 tinha sido convocado, e ainda estava nessa fase de transição, meio abertura consagrada pela convocação da Constituinte, mas ainda o receio de uma experiência militar, porque estavam nesse período ainda muito próximo. E os militares tinham influência muito grande na Petromisa. Então foi uma greve muito desafiadora e que envolveu não só os trabalhadores, mas envolveu toda a comunidade. As famílias estavam lá. Eu lembro que eu acampei lá. Aliás, para mim foi uma grande escola. Eu me formei recebi a carteira em maio de 85, a greve foi em 86. Ruinzinha. Vitória, Gente, a conexão tá um pouco ruinzinha. estava ruim. Não, voltou. Tranquilo, Aí eu tranquilo. estou falando É que isso, gente, a gente faz ao vivo. Então, Aí eu estou falando que eu era, né? Que eu era um é, jovem advogado ainda, aprendendo com os trabalhadores. Aliás, que eu continuo aprendendo com a classe trabalhadora. A classe trabalhadora me ensina. sim, Eu digo isso no livro que você menciona. Então, os meus professores estavam ali também, vivendo. Eu acampei e tivemos missa. O bispo de Propriedade, o saudoso e querido combatente Dom José Brandão de Castro, estava lá. sim, Era época de eleição, estava lá vários candidatos, candidato a governador, o Marcelo Deda, que também se formou comigo, também iniciando a sua carreira política, Zé Eduardo Duda, que era o presidente do sindicato, também muito ativo. Então foi uma greve muito importante e que teve como consequência não a readmissão imediata dos trabalhadores terceirizados, mas aqueles que eram internos, mas a correção de rumo da Petromisa, que passa aí a ser recebida com mais organização e com mais estruturação. Foram 26 dias de greve, 26 dias de experiência, que resultam depois em vários processos. Não só processos judiciais, processos criminais e depois a anistia por conta desses processos criminais. o doutor César Brito. Mas, como o senhor bem destacou,
Muita gente não sabe, mas em 86 a gente tinha uma estrutura minimamente ainda herdada da ditadura militar. Então, assim, a Lei de Segurança Nacional foi aplicada na greve. A curiosidade, muita gente pensa que, tipo, que principalmente quando a gente tá, eu que sou professor de história, eu digo sempre isso aos meus alunos. Eu acho que a ditadura ela acaba no Brasil com a Constituição de 86, porque até antes não tinha nem segurança para vocês do direito, nem mesmo para o judiciário, porque você tinha um país que ainda tinha essas amarras da ditadura. Então, a Lei de Segurança Nacional, que era um dos grandes, né, elementos, né, de repressão da ditadura, ela foi utilizada na greve? Foi sim. Como havia entendia como aquelas instalações do Estado e a portaria da própria Petromis era controlada por pessoas ligadas às Forças Armadas, teve um momento que se falou que havia uma intervenção das Forças Armadas para a retomada do estabelecimento, porque dizia que era uma greve de ocupação. Essa resistência, terminada a greve, resultou numa denúncia criminal. Então foram processados criminalmente Zé Eduardo Dutra, Marcelinho, todos os dirigentes ali da empresa. E o terror era tão grande que depois de instaurado o processo criminal, você tem razão quando mostra que havia um medo, ainda o espectro da ditadura militar sobre as pessoas, e era exercida dentro da Petromisa uma pressão muito grande. Eu quero louvar até a participação de Lealdo Feitosa, porque Lealdo Feitosa depois teve um papel muito grande na solução que ele era delegado do trabalho. Na época da instauração do processo criminal, vocês terem noção, nós tínhamos dificuldade de arrolar testemunhas lá da fábrica, porque as pessoas tinham medo também de serem demitidas e perseguidas. E por que nós conseguimos depois ganhar o processo criminal, forçar, embora denunciado, uma sentença absolutória? Porque eu falei, a greve mobilizou a sociedade toda. E as pessoas estavam lá. Então, arrolei como testemunha o bispo de Propriá, porque estava lá, o então candidato Valadares tinha se transformado em governador, então eu arrolei como testemunha. O então candidato Marcelo Deda tinha se transformado em deputado estadual eleito, e várias pessoas que estavam lá eu arrolei como testemunha, na simples lógica de que no direito penal diz que apologia a fato criminoso é crime. Ora, se eles estavam lá, também eram criminosos. Teriam que fazer um aditamento da denúncia para processar o governador do estado, para processar todo mundo, até o bispo da minha cidade, o Lealdo Feitosa como delegado do trabalho. Então, esse fato, aliado, nós estamos falando em 86. 86 é a grande virada política, né? Porque em 86 a Aliança Democrática, que enfrenta o candidato da ditadura militar, ganha no Brasil todo. No Brasil todo o MDB ganha em todos os estados, só não ganha em Sergipe, que ganha o PFL, que era João Alves Filho, o candidato que fazia parte da Aliança Democrática. Então a Aliança Democrática ganha todo e todo mundo toma posse em janeiro de 1987. Então quando a denúncia é efetuada, já houve uma mudança política radical no país. É muito parecido com aquele livro de Sargento Getúlio, né, que Sargento Getúlio sai para prender alguém e no curso do caminho muda a política. Então, entre a greve e o julgamento, houve uma mudança na cultura política do país e a denúncia resultou improcedente. Bom, essa é uma das questões. Mas na Justiça do Trabalho, estavam discutindo os dias parados, os 26 dias parados que não tinham sido pagos, os planos econômicos, as reintegrações, isso foi levando muito tempo. O que eu achei interessante nos dias parados, você lembra que a greve foi setembro, a grande parte era setembro e outubro. E as pessoas tinham medo de ingressar na justiça, também com medo da demissão. E não havia, em 86, o Instituto da Substituição Processual. Então, os sindicatos não podiam entrar na defesa do interesse da categoria, tinha que ser as ações individuais para reembolsar os dias parados. O que era muito difícil entrar. Aí veio a Constituição de 88, 5 de outubro de 1988, e traz o Instituto da Substituição Processual. Então,
No apagar da prescrição, os trabalhadores têm 2 anos para ingressar na justiça, a partir da lesão. Se a greve foi em setembro, teria até setembro de 86, teria até setembro de 88. 88. Porque aí eu coloquei a tese de que a mora do trabalhador é no 5º dia, útil subsequente ao mês do pagamento. Embora eles recebessem em setembro o salário, foi descontado em setembro, mas é no dia 5 de outubro que teria que esperar para saber se o empregador pagaria ou não. E 5 de outubro já tinha a Constituição que falava em substituição processual. Então, os trabalhadores ganharam, depois na justiça, o pagamento dos dias parados, por causa de um dia seguinte à aprovação da Constituição. Não Sim, tínhamos sim. conseguido a reintegração dos trabalhadores das empreiteiras. Mas, por conta Sim. de serem processados pela Lei de Segurança Nacional, tempo depois foram anistiados. Porque aqueles que foram anistiados durante a ditadura militar e até esse período anterior à Constituição de 88 podia ser beneficiário da anistia. Então, aqueles resistentes, aqueles lutadores como Marcelinho, terminaram sendo anistiados políticos. Zé Eduardo não, embora tivesse o direito à anistia, Zé Eduardo Dutra perseguido, foi processado pela Lei de Segurança Nacional e ele não requereu. E ele explicava porque ele, diferente dos outros companheiros, não perdeu o emprego. Ele continuou na Petrobras, depois na Vale do Rio Doce, e a vida parlamentar dele. Então, foi o desses todos, Sim. tinha sido o único que não foi anistiado político. Doutor César, uma coisa que eu acho que é importante destacar é que essa greve teve repercussão nacional, né? E teve um impacto nacional, porque minimamente a gente estava saindo de um processo de redemocratização, morte de Tancredo e tal. E o país estava praticamente tentando construir uma democracia. Digo sempre, o Brasil estava tentando, como até hoje a gente tenta. Por isso que eu acho que o senhor é um exemplo disso, desses lutadores que estão dentro do direito, no mundo mais jurídico, defendendo a Constituição de 88, defendendo os direitos e as liberdades individuais, minimamente, a democracia, como a gente pode. E, naquele momento, a greve, eu percebo muito bem isso, nos jornais, ela teve um impacto imenso, tipo, teve vinheta, se você encontrar no Fantástico, sobre a greve da Petrovisa, teve os jornais daqui, Gazeta, porque o impacto da imprensa foi muito grande, né? E assim, o que é a greve da Petrovisa nesse conjunto, porque eu não posso determinar isso, mas eu acho que ela puxa todo aquele período grevista que o governo Sarney vai enfrentar, né? Eu acho. Ela denuncia a greve a esse momento ainda de tensão que o Brasil vivia, né? Porque as vozes mais conservadoras, mais à direita, elas sempre utilizaram o medo como argumento. O fascismo utiliza o medo. Volta de novo o fascismo atual a utilizar o medo, né? E eles dizem, olha, tá vendo? O fim da democracia vai resultar em greves como essas. Então, foi um grande teste para a democracia sergipana e brasileira. Isso repercutiu muito, eram 26 dias de greve. E nós denunciávamos ali, e depois foi corrigido pela greve, alguns abusos. Você precisa imaginar como era a Petromisa. A pessoa trabalhava no subsolo, e quem trabalha no subsolo tem que ter uma jornada menor. Ele tem uma jornada menor, são 15 minutos de intervalo. Tem insalubridade, né? Isso. Às vezes trabalha a área com uns 45 a 60 graus, por isso que é trabalho em mina. Mas as pessoas estavam anotadas na carteira como motorista. E aí não podia nem gozar de aposentadoria especial, nem de jornada especial. Havia 90% estava com desvio de função, as carteiras eram. Tudo isso demonstrou também que a organização feita pelo Estado da ditadura militar, civil-militar, não era tão organizado assim. Isso era revelado para todo mundo. Então, por isso que ela foi importante, e tão importante que projeta um dos grandes sergipanos que tinha acabado de chegar, não nascido aqui, mas agasalhado aqui, que foi uma das lideranças, até então desconhecida, Zé Eduardo Dutra, que depois se transformou um dos melhores senadores da República, presidente nacional da Petrobras, um período de crescimento muito forte da Petrobras,
que retoma a reestatização daquilo que foi vendido para o Collor e para o Fernando Henrique Cardoso, e depois virou presidente do PT. Então, é revelado nessa greve, a liderança de Zé Eduardo Dutra é revelada nessa greve, assim como a de Marcelo Deda, que mostrava já ali o jovem advogado, que como eu, 1 ano e pouco de formado, já começava a trilhar na defesa da classe trabalhadora. Ele pela política e eu na área do direito. Doutor César Brito, eu de antemão agradeço imensamente a gente ter essa noção do que foi esse processo, né? E deixo esse momento para suas considerações finais. E assim, há uma pergunta: o que é a greve da Petromisa nesses 200 anos de emancipação política de Sergipe? O que é um movimento como esse? Como é que a gente poderia colocar nesse ano bicentenário? É um ano de pandemia, né? Minimamente, nós não podemos festejar muitas das vezes como iríamos festejar, mas eu acho que a gente aqui está festejando. Eu penso que outros espaços estão festejando também isso. Mas eu queria do senhor, esse sergipano também, filho de propriedade, ali da margem do São Francisco, o que é a greve da Petromisa nos 200 anos de história de emancipação política de Sergipe? É um grito de rebeldia do movimento sindical, que até então era muito atrelado ao Estado, que é outra mudança. Os sindicatos até 88 eram órgão de colaboração estatal, as eleições eram controladas pelo Ministério do Trabalho, e é o marco do surgimento de um novo sindicalismo em Sergipe. Ela e os trabalhadores da Nitrofértil, Petrobras Fafem. Tanto é que os primeiros, que eram 2 associações que conviveram juntos, no mesmo prédio, depois tem a ousadia, isso precisa ser contado, porque é necessário contar, eles tiveram a ousadia de montar em Sergipe uma única sede para vários sindicatos de resistência. Estava lá os mineiros, estava lá os urbanitários, os eletricitários, servidores públicos, previdenciários, todos os sindicatos na mesma casa, dividindo o mesmo parque gráfico, as mesmas assessorias, as mesmas resistências, os mesmos lutas. Então, foi um período muito importante de afirmação do movimento sindical. Tanto que é que todos os primeiros presidentes da CUT nascem desse movimento. Todos eles vêm dessa história sequencial. Então, ele marca a história política sindical, e ao marcar a história política sindical, marca a história de Sergipe, porque não se pode contar a história de Sergipe sem contar a história da classe trabalhadora. Por mais que queiram viabilizar a história da classe trabalhadora, dizendo que ela não vale, ela é mercadoria para ser apropriada pelo menor preço, mas ela é, de fato, quem constrói as riquezas de uma nação. Então, ela tem uma relação muito clara com o crescimento da classe trabalhadora. É uma lição de que é preciso resistir, que resistir é necessário, mas também é uma lição que a gente não pode se desarmar. Porque quando nós nos desarmamos, ele avança, e o exemplo típico hoje é a situação que passa a Petromisa, depois que passou para Vale do Rio Doce, a ameaça sempre de fechamento, de não mais investimento, que é o mesmo drama da Petrobras Fafem. Porque as duas tratam de 2 questões fundamentais, que é o fertilizante. E o fertilizante ainda é, infelizmente, embora necessário para o Brasil, ele ainda é importado e serve ainda para a ganância do mercado. Então, é preciso compreender aquelas lutas, dizer que elas continuam, elas não acabaram, porque mais importante do que tudo é garantir que as riquezas sejam divididas entre todos e todas. E a riqueza proveniente do subsolo sergipano poderia, à época, já nos transformar em oásis, mas ainda não é tarde para transformar, se nós quiséssemos lutar. Professor, advogado, sergipano, filho de Propiá, muito obrigado. É um orgulho para nós da Expressão Sergipana ter o senhor aqui nessa live, nesse momento. E deixo claro, vai depender do senhor, será o primeiro convite de muitos para a gente trabalhar aqui. Gente, nesse livro, você percebe um pouco, sim, da história de Sergipe. É a história do César Brito, é a história, sim, também da classe trabalhadora, que ele relata isso, mas ele traz um pouco da história
de Sergipe ao longo da sua biografia. Parabéns e uma boa noite. Se cuide. Obrigado e o convite está aceito. Estou sempre à disposição. Viu? Gente, sensacional. Ver o olhar vamos dizer, do advogado, de alguém que está ali no que a gente refere-se à justiça, né? Mas a gente sabe da importância que nós temos nesse papel. Agora, eu vou chamar Ivan. Ivan tá aí. Ivan, mande um alô. Ivan? Ivan? Deixa eu ver aqui. Sensacional, né, gente? A gente entender um pouco da nossa história através da luta da classe trabalhadora, o que é importante, gente. Sergipe não é só feito pelas elites, pelos barões, né? Que sempre é colocado na história, né? Pelos grandes intelectuais, não. É como o César mesmo colocou. É feito pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras sergipanas. Eu acho que isso é importante nós destacarmos numa noite como essa, numa live como essa. Ivan, a nossa participação especial está aqui. Ivan, a nossa participação especial está aqui. Antes de você bater esse papo, trazer também essa memória viva, né? Estava bebê, mas escutou ao longo de toda a sua juventude. Eu queria saber se a nossa participação está aqui. Deixa eu ver se ele está. Vamos dar uma olhadinha. Se ele está. Eu ainda não vi aqui. Deixa eu ver se eu chamo ele. Gente, a participação especial. Ele é um dos líderes, né, o principal líder dessa greve. Eu penso que não tem como a gente deixar de entender a história sem entender, né, o trabalhador. Ele é um dos líderes. Eu vi o advogado, né, o advogado que estava aí presente na causa, mas eu acho que é importante nós destacarmos que todo esse processo tem um líder. Deixa eu ver se ele está aqui, se ele já entrou. Acho que é importante nós destacarmos. Deixa eu ver se ele já entrou. Eu vou adiantar com o Ivan. Ele é uma pessoa importantíssima, mas eu já vou adiantando com o Ivan, ok? Você que está entrando, essa é mais uma live da Expressão Sergipana, né? 34 anos da greve da Petromisa, né? No dia 14 de agosto de 1986, né? Começava uma das maiores greves da história do nosso estado. Por isso que contar o bicentenário da história política de Sergipe é entender também a luta da classe trabalhadora. Não tem condições de a gente perceber a história, né? Só, como eu disse, pelos intelectuais, pelos barões, né? Pelos grandes nomes, que muitas das vezes estão expressos nas avenidas, nos logradouros públicos. Né? Mas a gente tem que entender também desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Essa live trará temas como esse, importantíssimo para a história de Sergipe. Deixa eu chamar Ivan, que... Deixa eu ver aqui. Ivan é uma das provas, né, de como ele participou da greve, né? Ele não era um trabalhador, mas era filho de um. Isso é importante destacar. Deixa eu ver, Ivan, boa noite. Deixa eu ver. Boa noite. É isso, gente. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu aqui chamar, fazer o pedido de novo a Ivan. Boa noite, Ivan. Está com algum probleminha na conexão de Ivan.
Ivan, mande aí um oi. Você que está entrando agora, mais uma live da Expressão Sergipana. Essa live fala um pouquinho, né, de um dos fatos, né, mais importante assim dos anos 80, é a conexão que está ruim. Vamos ver se vai agora. A conexão estava um probleminha. Deixa eu ver se entra. Boa noite, Ivan. Olha, tá a imagem toda escura. Não sei se vocês percebem. Aqui tá tranquilo. Ivan, boa noite. Deixa eu ver. Ivan. É. Aí ele percebeu. Deixa eu ver. É isso, gente. Quem sabe faz ao vivo. Acho que é importante destacarmos que são. Deixa eu ver se agora vai. Ivan Siqueira. Deixa eu ver. Ivan tá com o mesmo probleminha. E a gente testou, gente. Porque depende muito da questão da conexão. Tá vendo? Aqui tá tranquilo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gente, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Boa noite, Ivan. Estamos tentando aqui a participação de Ivan. Com dificuldade. Gente, nós tivemos a participação no primeiro momento do advogado, né, o doutor César Brito. Agora estamos aqui só com um probleminha com a conexão de Ivan. Temos uma participação especial hoje também. Deixa eu ver se agora vamos. Ivan, boa noite. Está continuando com o mesmo probleminha. A conexão aqui está tranquila. Boa noite, pronto. Tá voltando, voltou. Voltou, estou vendo o seu teclado. Gente, nós tivemos nesse primeiro momento a participação com o advogado César Brito, que é um dos advogados da causa, né, da greve, né, além do Marcelo Deda, né, que foi um importante, né, uma importante liderança no processo da greve. E agora vamos falar com o Ivan. Ivan, gente, ele não é o trabalhador do não mineiro. Ivan, a profissão dele é outra, né? E, assim, particularmente, ele estava ali, no colo de sua mãe, né? Esposa de um dos grevistas, ele é um filho do líder da greve, né? O Marcelo Farias Barreto. E, assim, ele vai trazer aqui um pouco do que ele vai ouvir durante sua infância, do processo dessa greve, né? E a importância dessa greve para a esquerda sergipana, né? Para a luta da classe trabalhadora aqui em Sergipe. Boa noite, Ivan. Boa noite. Boa noite, tá me ouvindo? Pronto, boa noite, gente. A todos e todas, a Expressão Sergipana, obrigado.
pelo convite. Assisti aqui ao depoimento de César, que eu conheço desde pequeno também, entre outros militantes, advogados e toda a família que estava envolvida no caso. E é isso. Antes de, inclusive, de iniciar, hoje é um dia simbólico pelo ato, né? E também por outra luta que está ocorrendo, queria registrar aqui, que é o que está ocorrendo. Isso, que é o que a gente agora tá vivendo lá em Minas Gerais, que é um despejo brutal de um assentamento, que é um quilombo, na verdade, o Campo Grande, que fica aqueles de famílias que estão há 20 anos naquela região produzindo café orgânico, né, e estão sofrendo hoje um despejo bastante, talvez, exemplar do que seja essa união entre os liberais e os conservadores no Brasil, né, se evidenciando aí nesse quadro da história que a gente está vivendo. Acho que é importante mesmo a gente denunciar, aqui que acompanha todas as lives, o que está acontecendo em Minas Gerais, a atitude truculenta e covarde do governador do estado de Minas, Romeu Zema, porque ele que mandou a polícia militar, né, com toda a repressão, né, helicóptero, parecia que era um cenário de guerra no primeiro momento. E agora a gente está vendo a perseguição, Ivan, política dentro do Estado. Né? O governador teve a coragem de marcar uma live, uma entrevista coletiva, no mesmo momento que a imprensa estava divulgando o que estava ocorrendo lá. Então, é importante. Ivan está aqui fazendo uma denúncia do que está ocorrendo, né, com o Quilombo, né, a comunidade Quilombo do Campo Grande, no estado de Minas Gerais. A gente está deixando aqui nosso repúdio, a expressão sergipana. Eu acho que é importante todos e todas que puderem compartilhar, tanto nas redes sociais do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, quanto do Levante Popular da Juventude, vários movimentos aí estão denunciando. Denuncie nas suas redes sociais. Eu acho que agora, minimamente, dentro de todas as limitações que a pandemia, né, impõe mais, a gente não pode deixar de fazer essa denúncia e fazer o que Ivan está trazendo aqui, esse repúdio, né? E principalmente a atitude covarde do governador do estado de Minas Gerais, do Partido Novo, liberal, né, Romeu Zema. Pois bem, Ivan, tive que se somar aí porque a denúncia tem que ser feita mesmo. Só um segundo aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que está tendo algum problema na conexão do Ivan. Pronto, pois não. Acho que a primeira questão... Ivan, sua imagem não está aparecendo. Não está? Não está. Veja aí. Agora está. Agora está. Ivan, acho que estava brincando em algum botão aqui para descobrir o que acontecia. Rapaz, Sou meio Mobral aí, né, rapaz? Já caiu a internet. Todo mundo está aprendendo. Essa daqui pode ser uma live que está servindo de aprendizagem até para mim, que estou desde maio. Então, fique tranquilo, eu quero que você traga um pouco das suas memórias e do relato sobre essa greve tão importante na história de Sergipe. Bom, gente, essa greve, vou primeiro falar de um ponto de vista mais íntimo, e acredito que Oswaldo também me provocou a fazer uma reflexão sobre o que ocorreu lá naquela greve e a conjuntura, inclusive as temáticas sobre as greves em geral. Mas, talvez no segundo momento, e vai se completar com o fim do debate, com a participação de mais um convidado para o debate. Assim, do ponto de vista pessoal, eu era muito novo, né? Meu pai é presidente do Sindicato dos Mineiros, eu nasci em 86 também, em março, então eu tinha entre 4 e 5 meses naquele momento, e na verdade fui lá porque minha mãe também era militante, e eu queria registrar inclusive essa dimensão das greves, que principalmente as greves operárias, que são majoritariamente masculinas, mas que essa greve da Petromisa, e minha mãe até colocou aí no chat, que essa greve da Petromisa, ela também desenvolveu esse elemento da participação das mulheres na greve, né?
ainda que o trabalho da mulher seja talvez seja invisível, né, à luz do que a gente geralmente trata na sociedade enquanto trabalho, muitas mulheres participaram, e minha mãe, inclusive, que também foi operária da Fábrica de Confiança, militou na constituição do PT, da CUT, da Pastoral, no grupo de jovens e tal, no Emboaça, participou dessa greve, ainda eu estava no colo. Ela participou no intuito de organizar também as mulheres, né, dos peões da Petromisa, né, e tanto vendendo comida, dando apoio, né, contribuindo né, com aquele momento. Então, minha vida, desde então, virou, assim, rodava sempre em torno desse caos, da grande greve da Petromisa, né, porque a partir daí também meu pai militou sem parar. Assim, minha imagem do meu pai, quando era muito novo, era até um pouco, assim, vamos dizer, arranhada. Não que a gente teve uma relação ruim, a gente sempre teve uma relação boa, mas porque o convívio era pouco, assim, porque era muita atividade, era a construção da CUT, sindicatos rurais, construção do PT em todos os municípios de Sergipe. Ele foi presidente do sindicato, depois vice-presidente da CUT. Não só ele, como minha família inteira, minhas tias, as irmãs do meu pai, irmãos e irmãs de minha mãe também. Todo mundo participou. Então, a lembrança que eu tenho do meu pai é chegando de madrugada, porque os turnos eram pernoitados, chegava às vezes de madrugada, e a gente comendo um mexido, que era aquela sobra do almoço com muito ovo, assim. Então, era a minha memória, e depois né, ainda depois de muito tempo, aí existia também um mito dentro dos filhos, né, principalmente dos dirigentes que não foram reincorporados, que era que um dia você ia melhorar de vida quando ganhasse a causa. Então, a gente viveu um pouco sempre dessa imaginária, né? Várias famílias que viveram aquilo ali. Um dia a gente vai ganhar essa causa e tal, e demorou. E no nosso caso, não aconteceu já depois de velho, mas já estava criado. E a gente teve que se virar normal mesmo, como todo mundo faz. Ô, Ivan, é interessante você trazer a participação das mulheres, uma participação importantíssima, e aqui eu quero deixar uma boa noite, né, e assim, uma lembrança importantíssima, ela está participando aqui, e é um orgulho a gente estar participando aqui, a mãe de Ivan, que é né, eu digo sempre, é uma peça importantíssima nesse processo que ela citou bem aqui, a dona Maria Lucia Siqueira. Ela disse um negócio importantíssimo. Foi a primeira greve onde as companheiras participaram para dar força e inibir os órgãos de repressão contra os trabalhadores. Você vê a importância, né, da mulher, né, estando ali, no sentido da segurança. Né? Até se a gente for observar, a mulher estava ali no olhar de segurança e também de denúncia. Né? Você vê o que o César traz, né? A participação de Dom Brandão de Castro, né? Então a Igreja Católica, que naquele momento, imbuída da teologia da libertação, na aproximação das entidades de base, né? Eu trouxe uma curiosidade para essa noite, que quando estava ocorrendo a greve, não só Dom Brandão de Castro, mas todos os bispos do Brasil, aonde estavam, em recintos, ou em ações, ou durante as missas, eu achei curioso, porque no Jornal do Comércio, Dom Helder Câmara, arcebispo emérito de Recife e Olinda, cita a greve da Petromisa. Ele saudava aos trabalhadores e os operários de Sergipe, né, com a liderança e a bênção, ele coloca assim, do meu irmão Dom Brandão de Castro, lá na cidade de Rosário do Catete. Você vê, a greve ela teve um impacto nacional, né? E, Ivan, o que essa greve trouxe para a esquerda de Sergipe? Né? Eu vi que na fala de César, ele traz um pouco do que a greve acabou, né, trazendo para Sergipe na organização sindical e tal. E o que ocorreu mesmo? Qual foi a importância desse movimento? Bom, eu vou tentar fazer um panorama, vou tentar regredir um pouco para o nacional e para vir para cá, se me permite, porque eu acho que tem uma questão que ela se
se coloca também para a atualidade, que é o tema da industrialização no Brasil, o tema da repressão e o tema do sindicalismo. Eu acho que esses 3 temas no Brasil são muito caros. Veja só, eu vou só elencar três fases aqui do Brasil, que é o período da não industrialização, da proibição da indústria, até a chegada da família real, de 1808, o período da chegada da família real após 1808, e depois a finalmente atrasada, vamos dizer, nossa Revolução Industrial, que vai se dar ali em termos ali do governo Vargas e atingir o ápice entre Juscelino Kubitschek, que destinou cerca de 2/3 do orçamento para a infraestrutura e energia do Brasil, né? Posteriormente, o período militar, né? E na década de 90 sofre um grande baque. Então, o tema da industrialização no Brasil sempre foi muito caro. E ele sempre obedeceu um conflito entre as oligarquias agrárias, inclusive foi esse o conflito principal entre o governo Vargas, né, e os representantes da política no Brasil. Só que o que acontece, se a gente for observar, por que a Portugal não tolerava a industrialização? Porque industrialização é sinônimo de independência, é sinônimo de formalização das classes sociais, né, de interesses próprios, mercado interno. Então, a industrialização, ela traz uma contradição, que é a contradição do próprio capitalismo. Ele se desenvolve criando as bases da sua contestação. Quanto mais ele se desenvolve, mais ele cria crises. Então, esse tema é muito importante para a esquerda, porque se você observar, o auge da industrialização do Brasil, ele acompanha o auge também das greves brasileiras. Então, se a gente for fazer um apanhado, né, do que ocorreu aqui em Sergipe, né, espelhado com o que ocorreu nacionalmente, a gente pode fazer um recorte basicamente que a partir de 78, logo depois ainda na ditadura, a gente começou a ter algumas greves, né? Para você ter uma ideia, em 78 a gente teve 118 greves no Brasil. 10 anos depois, a gente passou a ter 2.188 greves. Ou seja, a partir desse período, ali quando começa a entrar em crise e quando a recomposição salarial passa a ser a bandeira principal da classe trabalhadora que tinha partido para São Paulo, fruto do êxodo rural, passa a cobrar e já não vê no milagre econômico saídas objetivas. Ou seja, a sociedade brasileira ela só tinha um canal para contestar. Era a ditadura, as manifestações políticas e os canais de representação política eram cerceados. Então, a greve era o canal de diálogo. Só que tinha repressão para isso. Então, a gente pega, por exemplo, nesses 10 anos, de 78 a 88, o número de horas paradas pulou 60 vezes, de 1,8 milhão para 132 milhões. Né? Então, é muito expressivo. Esse foi toda a argamassa desse momento. E aí, a partir daí, a gente teve a partir daí a gente teve a condição do Brasil constituir uma força social, né, que canalizasse outros interesses além do corporativo. Então, ao resolver seu problema corporativo, os sindicalistas brasileiros, majoritariamente da área privada, né, depois do meio da década de 80, passa a migrar para a área também pública, mas prioritariamente privada, constitui, né, essa massa que, da pauta corporativa, se liga com as questões políticas. Então, a gente tem, basicamente, assim, no Brasil, uma união que é a seguinte, que é urbanização, desenvolvimento industrial e índice de bem-estar em decréscimo. Então, essa união... Ivan, um minuto. Gente, nós estamos agora encerrando nossa primeira parte. Continue aqui, todo mundo, chame mais gente. A gente vai terminar esse papo com o Ivan e vamos entrar com a nossa participação especial. Não sai daí, vou encerrar a primeira parte e já vou puxar a segunda parte sobre os 34 anos da greve da Petromisa. Aqui no Senta que Lá Vem História. Já já.